Olá, meu nome é Wagner Santos. Neste vídeo mostrarei o funcionamento do aplicativo Sim Android. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, recomendo que assista e deixe este vídeo aqui para o final. No vídeo em que apresentei o SGI, foram criados dois usuários, sendo um comum e o outro administrador, além de duas bases de inventário e alguns cadastros que utilizaremos no decorrer deste vídeo. É importante dizer que os botões Esqueci minha senha e Criar conta servem para abrir essas funcionalidades no SGI, ou seja, são as mesmas funcionalidades que já foram explicadas nos vídeos anteriores. Embora o Sim esteja preparado para o funcionamento online e offline, seu primeiro acesso precisa ser feito obrigatoriamente online, pois todos os dados cadastrados no SGI serão baixados para o banco de dados do aplicativo. Para começar, insira seu mesmo usuário do SGI e a sua senha. Repare que as bases de inventário da empresa da qual o usuário pertence já aparecem disponíveis para seleção. Ao selecionar uma das bases e clicar em Avançar, será iniciado o processo de download de todos os cadastros referentes à base em questão. Isso pode demorar um pouco de acordo com a quantidade de dados a baixar e a velocidade da sua conexão. Note que no topo da tela sempre será exibido o tipo da sua conexão, e neste momento estou utilizando o Wi-Fi. Após o primeiro acesso, recomendamos que clique no botão Atualizar para baixar as últimas atualizações de dados, e depois disso toda atualização é feita automaticamente. O menu inicial do Sim Android é extremamente simples e intuitivo. Cada tipo de cadastro tem uma imagem que o simboliza. Basta correr o dedo sobre a tela para que sejam acessados os itens inferiores da tela. A imagem de fundo também é um botão que lhe permite acessar cada tipo de cadastro. Veja que os dados presentes de filiais são os mesmos que se encontram na base 1 do SGI. E se eu acessar a base 2 no site, veja que também no aplicativo ela se encontra da mesma forma, absolutamente isolada. Veja agora como a atualização dos dados é espontânea entre o SGI e o Sim, seja qual for o sistema que a faça. Primeiro vou criar uma nova filial na base 2 do Sim e em seguida vou consultá-la no SGI. Veja nos detalhes do registro o sistema que originou o cadastro. Trata-se do Sim Android.
Agora eu vou voltar para a listagem e vou excluir esse registro no SGI. Confirmo a exclusão e veja que no SIM, ao puxar a tela para baixo e soltá-la, ele atualiza os dados. O item foi excluído no SGI e simultaneamente excluído no SIM. Veja que agora eu tentarei registrar outra filial usando o mesmo código. Já existe uma filial com este código. Ou seja, embora ela não esteja ativa, eu não posso utilizar o código como já foi dito nos vídeos anteriores. Assim como no SGI, o SIM Android também permite a alteração apenas das descrições dos itens já cadastrados. Repare que toda alteração também tem seu histórico exibido no SIM Android. O campo alterado, como era, como ficou e quem o alterou. Veja agora que, como esperado, a alteração feita no SIM também vai se refletir no SGI. Agora vamos falar sobre a tela de inventário. Ao abrir o formulário, você notará que ele possui 3 guias no topo da tela. A primeira guia selecionada é a tela de inventário propriamente dita. É nela que você fará todas as inclusões ou revisões do seu patrimônio. A segunda guia é a de configurações. Note que elas possuem todas as opções que a tela de configurações do SGI. E por último, a tela de consultas. A tela de consultas serve para fazer diversas pesquisas com vários filtros diferentes no seu patrimônio. Vamos começar apresentando a tela de inventário e a de setup simultaneamente, deixando assim claro para que serve cada opção da guia de setup. Foram desenvolvidas diversas funcionalidades com o intuito de reduzir o trabalho de quem está inventariando. E sabemos que quanto menos for digitado neste trabalho, melhor, pois ganha-se em tempo e reduz-se a possibilidade de erros de digitação. Uma funcionalidade que talvez não tenha ficado clara quando falamos dela no SGI é a de máscara de entrada. Esta funcionalidade é usada quando é necessário digitar o código do item por alguma impossibilidade de leitura do seu código de barras. Supondo que as plaquetas neste inventário possuam 8 dígitos, ao ter que completar manualmente a quantidade de zeros à esquerda, corre-se o risco de digitar zeros a mais ou a menos. Por exemplo, ao pesquisar o item de código 35, eu precisarei completar o código com 6 zeros à esquerda. Dando o total de 8 dígitos. É fácil confundir a quantidade de zeros. Para continuar esse teste, vou colocar o número 36,
Vou desativar a máscara de entrada e a obrigatoriedade de preenchimento de todos os campos. Ao pesquisar, note que o status do registro de código 36 é novo. Vou pesquisar uma filial, pois o preenchimento é obrigatório, e colocar no campo descrição a anotação 8 dígitos e mandar gravar. Se eu pesquisar esse item, ele vai estar como inserido, com 8 dígitos. Agora eu vou tirar um 0 à esquerda e pesquisar de novo. O status dele é novo, não foi gravado. E ele vai ter 7 dígitos. E eu vou gravá-lo. Faltou a filial. Então eu vou colocar o 0 a mais, mandar pesquisar. Como 0 a menos, veja agora a máscara de entrada entrando em ação. Primeiro, eu vou confirmar a quantidade de zeros. Para 8, falta 2 dígitos. Vou ativar a máscara de entrada. Vou remover todos os zeros à esquerda. E vou mandar pesquisar. Note que ele completou todos os zeros à esquerda automaticamente e trouxe os 8 dígitos da máscara de entrada. Agora eu vou remover todos os zeros à esquerda e vou alterar para 7 dígitos na máscara de entrada. Vou pesquisar novamente e ele me trouxe o registro com 7 dígitos. Se eu deixar com 6 dígitos, o mesmo 4, ele completa da mesma forma. Esta é a função da máscara de entrada. Outra funcionalidade criada para economizar tempo é a trava de valores. Simbolizado por um cadeado aberto ou fechado, esta função permite manter travado o valor de um determinado campo na tela, que por padrão some a cada vez que um código é pesquisado. Eu vou digitar o código 30, que eu sei que não existe na base, e mandar pesquisar. Veja que os valores de filial e descrição sumiram. No entanto, se eu voltar a pesquisar o 36, que é um registro que já está na base, esse registro traz os valores para o código 36. Eu vou bloquear este código, a filial e o campo descrição, e voltar a pesquisar o código 30. O item é novo, não existe na base. No entanto, eu bloqueei a filial e a descrição. Isso significa que eu posso gravar este código novo e ele estará na minha base com a mesma descrição e mesma filial que o meu código 36. Porque eu estou reutilizando os valores bloqueados na tela. E assim funciona para qualquer outro dígito, qualquer outro código que eu pesquisar. Ou seja, essa funcionalidade é muito útil para manter bloqueado a filial, ou no caso, manter bloqueado o local ou o centro de custo quando você está numa sala específica, ao invés de ficar selecionando várias vezes os mesmos dados para diferentes registros.
Além de bloquear os valores dos campos, você também pode reutilizar o último valor da qual um registro foi gravado. O retorno de valores é simbolizado com uma seta que dá a ideia de volta ao ponto anterior. Eu vou gravar o item de código 31. Vou desbloquear todos os campos. E vou pesquisar pelo código 32. Note que os valores sumiram. Mas eu posso retornar clicando na seta de retornar valores. E gravo meu novo registro. Você deve ter notado a grande quantidade de campos que não estamos utilizando neste teste e que incomodam todas as vezes que queremos gravar um item. Sendo assim, veja como funcionam as configurações de visibilidade. Neste teste que estamos a fazer, consideramos pegar apenas a filial e a descrição do item, que são campos obrigatórios por padrão. Todos os outros estamos descartando. Então vamos esconder todos os itens que não estamos utilizando. Veja como ficou mais simples a visualização do formulário. Rapidamente, eu já inseri 2 novos registros. Veja agora como funcionam as definições de obrigatoriedade. Vamos voltar a exibir o campo marca, o campo centro de custo e a condição de uso. E o local também. Note que os campos já apareceram. Agora, vamos definir como obrigatório os campos condição de uso e local. E vou gravar. Ao pesquisar o item 39, como novo, eu vou mandar gravar. É-me dado o alerta de que existem campos obrigatórios que estão vazios. Então vou dar uma condição de uso e indicar no local. O centro de custo não foi determinado como obrigatório. No entanto, se eu determinar, pesquisar o mesmo item e gravá-lo, ele já impede a gravação enquanto eu não especificar o centro de custo.
Uma vez especificado, eu posso gravar. Outra funcionalidade útil é a utilização customizável de campos auxiliares. Vamos voltar a exibir os campos auxiliares. Eu posso inclusive torná-los obrigatórios ou não. Para o campo auxiliar 1, eu vou dar o nome de data de compra. O 2, o valor de compra. E o 3, valor atual. O 4 eu vou deixar com o valor original. Vou gravar. E veja que ele volta a aparecer no formulário, só que com os nomes que eu dei. Vou pesquisar um item e vou gravar. Veja que a data de compra ele está requerindo, porque eu marquei apenas ela como obrigatória. Todos os testes de consulta e gravações foram feitos digitando os códigos, mas obviamente poderiam ter sido lidos pela câmera do seu smartphone. Ao clicar no código de barra, sua câmera é habilitada e você pode ler a plaqueta. Veja que há uma mensagem informando que a plaqueta lida possui mais dígitos do que o esperado. Isso ocorre porque a plaqueta possui 8 dígitos e a máscara de entrada foi alterada para 7. Ao corrigir a máscara de entrada, a consulta pode ser feita normalmente. Até aqui foram apresentadas todas as funcionalidades do formulário de inventário e como cada tipo de configuração interfere em seu funcionamento. É importante dizer que nenhuma configuração poderá ser alterada por um usuário do tipo comum. Apenas administradores podem fazer isso. Falta ainda apresentar o formulário de consultas. Este formulário é de extrema utilidade, pois serve para que seja possível consultar o seu trabalho de inventário. Eu criei novos locais e alterei alguns dos itens que inserimos aqui para este novo local. Sala de reuniões, e vou criar até um terceiro local, administração. Eu posso consultar todos os itens que inserimos hoje e todos os status.
Tratam-se de 12 locais, de 12 registros. Mas eu posso verificar apenas os que eu coloquei no local sala de reuniões. Ele me traz dois, que é o 34 e o 35. Se eu limpar esse filtro de locais e pesquisar, os 12 locais aparecerão de novo. Então eu vou clicar no local 33. Ele aparece para mim na tela de inventário. E eu vou alterar o seu local para a sala de reuniões também. Vou voltar na consulta e voltar a selecionar o filtro da sala de reuniões. Note que agora temos 3 registros de inventário neste local. Na prática, o ideal é que ao terminar um determinado local, você faça a contagem de itens que tem nesse local e confira nesta tela de consulta se a quantidade dos itens inventariados bate com o que é apresentado neste relatório. Você pode ver detalhes sobre cada item, correndo individualmente os dados da linha. Todas as consultas realizadas precisam obedecer um período máximo de 30 dias. Por padrão, o período pesquisado é sempre a data atual menos 3 dias. Note também que você pode pesquisar apenas os registros de um determinado status, clicando sobre o botão de cada um, e em todos caso o status não seja seu interesse. Aqui eu consulto só os inseridos, ou só os alterados, ou em todos. As opções de status do registro, mais o período, e os filtros que tem filial, centro de curso, local e responsável, são todos acumulativos. Ou seja, você pode determinar uma filial, ao mesmo tempo um centro de curso específico e um local específico, além do responsável, e mandar pesquisar. Por enquanto, isso é tudo. Nós da Protecno agradecemos por sua atenção e esperamos que esta ferramenta lhe ajude de forma significativa no seu trabalho. Obrigado.